Glórias a Jesus. Abram em 1 de João, capítulo 5. Irmãos, quando eu começo a ler o Evangelho, eu percebo quanto o Evangelho é simples. Se você for construir um prédio, se você for construir um carro, desenvolver um projeto, você precisa de tanta coisa, mas tanta informação, não é? Precisa aplicar tantas teorias. São coisas que para o homem são muito mais complexas do que a palavra do Evangelho, em que nós edificamos também uma construção espiritual, né? Então a palavra do Evangelho, quando a gente começa a ter intimidade com ela, que a gente entende bem o Evangelho, a gente começa a perceber o como é simples. Mas qual que é a dificuldade, né, do Evangelho? É porque o homem é carnal e a palavra é espiritual. Irmãos, conhecer a letra do Evangelho, ou seja, decorar, saber onde estão os textos escritos, qualquer pessoa é capaz, não é? E isso não diferencia, isso daí não é o que conta para você dizer que um cristão é verdadeiro ou não. É um fato que se você sabe bem onde estão escritos cada texto do Evangelho, tem selado já na sua mente, isso vai te ajudar. Mas se você for espiritual, se você tiver um coração sincero, uma mente sã, voltada para Deus, aí sim, vai ser muito bom. Agora, sem dúvida nenhuma, muito ateu conhece a Bíblia e as Escrituras mais do que muito crente, não é? Hoje tem a inteligência artificial, se você perguntar qualquer coisa da Bíblia, ele vai te dizer até o verso, o capítulo, direitinho, né? Um programa de computador. Então, irmãos, nós temos que entender e sempre lembrar que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele tem, né, o nosso Senhor que é todo poderoso no céu e na terra, que tem todo o domínio, todo o poder em quem nós estamos, mas também existe nesse mundo espiritual o Deus desse século, o Deus de toda a carne, o Deus que opera, não é, na carne, que é um derrotado, mas que, como a mesma palavra diz, o último inimigo a ser destruído é a morte, não é? Então a morte, ela ainda é real, a morte existe, né? E bom será o dia que nós partirmos desse mundo, se Cristo não voltar, que nós venhamos partir guardando a fé. Porque aí essa morte, ela não tem poder nenhum, né? Se encerra ali a carreira do cristão, mas o cristão ele encerra dando glórias a Deus, né? Cumprindo a carreira, guardando a fé com confiança, né? Como mesmo a palavra diz, eu estava lendo Tessalonicenses hoje, e tem um texto lá, que ele fala assim, olha, que vocês não sejam insensatos, e fiquem se apegando, né, daqueles que partiram desse mundo, que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes é a gente ficar preso em pessoas, né, que partiram, ou pessoas que vivem nesse mundo, mas não querem nada com Cristo, né? E ele alerta, o apóstolo Paulo alerta a igreja naquele momento, dizendo o que para a igreja? Porque que não aconteça na vida de vocês como a parábola do ladrão que vem de noite, né? O ladrão que vem à noite, ele vem sem avisar e pega as pessoas desprevenidas. E quando pega as pessoas desprevenidas, ele tem vantagem, né? Então, se ele entrar na sua casa, você está deitado dormindo, de pijama, ele chega armado, ele te pega ali numa condição que você não tem como se defender, né? E aí ele fala, vocês são do dia, vocês não são da noite. Então, que vocês não sejam surpreendidos naquele dia.
Então a palavra é clara em ensinar ao cristão que, apesar de você ter alcançado a vida e a salvação, você precisa andar atento, você precisa guardar a vida, guardar a salvação no seu coração, no seu entendimento, com as obras, né, que evidenciam que você realmente creu em Jesus. Então a palavra ela tem esse poder de nos ensinar, de nos alertar, não é? Existem doutrinas de algumas religiões que dizem que se Deus te escolheu, acabou, vai dar tudo certo, não tem essa, não tem como um escolhido de Deus se perder. Mas quando você olha o Evangelho todo, você vai ver que o Evangelho ensina que aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, a gente sempre prega isso, é uma mensagem que vai sempre ser repetida, porque nós precisamos andar atentos, né? No capítulo 5 da primeira carta de João, no verso 19, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, perdão, eu estou lendo o verso 18, verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está sob o maligno, ou está morto no maligno, está no maligno, né? Então nós somos de Deus, ele está falando com cristãos, né? E que o mundo está no maligno, jaz no maligno, né? Então, irmãos, essa é uma realidade que muitas pessoas não compreendem. Sem Jesus, a pessoa jaz no maligno. Jaz no maligno é morta no maligno. É isso, esse é o significado, né? Aqui jaz, está lá no túmulo, né? Aqui jaz, se encerra, está encerrado no maligno, né? Então, naquele túmulo ali está encerrada a vida de uma pessoa. Tem ali a data que ela nasceu, a data que ela morreu, aqui jaz. Então, o mundo jaz no maligno. Mas, verso 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, toda a diferença da nossa vida é viver essa simplicidade do Evangelho. Então, o mundo jaz no maligno, mas nós sabemos que Deus é vindo, né, e nos deu entendimento. O que é entendimento? É conhecer a verdade. Nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, a sua palavra é o caminho, a verdade e a vida, e é nisso que nós vivemos. Se nós não formos enganados, se nós não nos desviarmos. Que a palavra fala e dá exemplos, inclusive, de pessoas que se perdem e que voltam para a morte, e não é? Que eram filhos e morreram. Então, glória a Jesus, que nós temos, né, a palavra para nos alertar a vivermos sempre em alerta, né? Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor Jesus conversa com Nicodemos, que é um príncipe dos judeus, um homem segundo o judaísmo, um homem santo, segundo o judaísmo, um homem sábio. Evangelho de João, capítulo 3. Segundo o judaísmo, um homem que é um exemplo de um judeu. E esse homem, quando encontra com Jesus, o Senhor Jesus fala para ele: a sua vida não presta, o seu conhecimento não vale nada, você precisa nascer de novo, começar do zero. Em outras palavras, Jesus disse isso, né? O Senhor Jesus disse isso. Tudo que você viveu e que você aprendeu, você permanece morto no maligno. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Então, é uma realidade, a morte eterna, a condenação eterna. Jesus veio nos livrar disso. O Senhor Jesus, principalmente, veio nos resgatar dessa morte, dessa maldição, dessa condenação. Não é? Então, no capítulo 3, vamos pular essa primeira parte aqui que eu resumi,
Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, nascido, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Pai deu o Filho para que todo aquele que nele tem uma condição. Tem uma condição. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem está no maligno e permanece no maligno, não tem vida eterna. Não é? Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que ele quer dizer? O Filho não veio condenar, porque o mundo já está condenado. Ele vai explicar isso no próximo verso. Ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar da condenação. E ele vai dizer aqui, ó, verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a pessoa já está condenada. A salvação vem por crer em Jesus. E o crer em Jesus transforma a pessoa, e a pessoa vai dar fruto, e vai ter uma vida transformada, como o Senhor Jesus sugeriu aqui para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. Você precisa aprender do zero. Você precisa, não é, nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, aí ele vai dizer a sequência aqui do texto, ó. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Antes de Jesus, se alguém dissesse assim, o que é a morte e a condenação? A morte e a condenação é que o homem caiu em pecado, conhecendo o bem e o mal, e desde então, a vida do homem é só má continuamente, e não existe vida e salvador. Então, essa é a condenação do homem. O homem recebeu ainda uma lei que aumenta o pecado e ainda traz maldição para a vida dele. Então, o homem é um miserável, é um pecador, não tem esperança, não tem vida eterna. Mas quando Jesus Cristo vem, a explicação dessa condenação ela é diferente. Por quê? Porque agora existe esperança. Agora existe um Salvador. Agora existe a fé, um caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Então, por conta disso, quando alguém pergunta hoje, não é, o que é a condenação é não crer em Jesus. Não é? Porque Jesus é a saída para a condenação, da condenação. O Senhor Jesus é a vitória sobre a morte. O Senhor Jesus é o que muda o estado de condenado para absolvido, para justificado, para perdoado. Então, é um grande pecado, como o próprio Evangelho diz, né, do pecado de não crer em Jesus, né? Então, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado de não crer, agora é esse o pecado, né? Não crer em Jesus. E crer em Jesus é guardar sua palavra. Crer em Jesus é guardar os seus mandamentos. E guardar até o fim, né? Guardar até o fim. Então, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13. Diz assim o texto, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, né? Pela porta larga, né? Muitos são os que entram pela porta larga, não é? Larga é a porta e espaçoso o caminho, e muitos são os que entram por ela.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então é interessante, se não me engano é em Lucas, está escrito aqui Lucas 13, deixa eu dar uma confirmada aqui, só para eu não me equivocar. Lucas 13, pode ficar aí, irmão, não precisa sair daí não. Eu achava que estava escrito aqui, essa parte. É isso mesmo. No Lucas 13, 24 diz assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, muitos entram pela porta larga. A maioria das pessoas vão pelo caminho largo e a porta larga. Né? Caminho espaçoso, porta larga. Poucos encontram a porta estreita, o caminho apertado. Mas para esses é necessário o quê? Esforçar. Esforçai-vos para entrar pela porta. Então muitos nem sequer encontram. Nós encontramos, mas temos que nos esforçar para entrar. Né? Temos que nos esforçar. Por quê? Porque permanecer num caminho estreito é difícil, não é? Num caminho apertado, numa porta estreita, para entrar numa porta estreita é difícil. É uma vida difícil, não é fácil, não é? Na continuação de Mateus aqui, ó, aí ele fala o quê? Cuidado com os falsos profetas, né? Os falsos profetas, eles enganam, eles têm uma aparência. Mas naquele dia, eles vão, querer pleitear comigo alguma coisa. E dizer assim, olha, eu falei do seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz muitas coisas. E ele vai falar, nem te conheço, comigo não foi. Não é? E aí ele vai dar depois um ensinamento. Ele vai falar sobre a edificação. Não é? Então, ele vai falar do homem sábio, né? O homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é isso? É o que se esforça. Né? No outro texto também, ele fala que cavou fundo e fincou, não é, os alicerces na rocha. Então, quem constrói casa sabe que dá muito trabalho fazer o alicerce. Gasta-se muito dinheiro colocando ferro, fazendo a fundação da casa, porque a fundação é o que vai garantir que depois toda a construção vai ficar de pé. Se você começa a construir num barranco e simplesmente só apoia ali os tijolos, a hora que vem a chuva, ela umedece o terreno, a casa vai abaixo. Não é? Ela varre os alicerces da casa e a casa tomba, desaba, começa a rachar, não tem estrutura nenhuma. Então, para construir uma casa leva tempo e gasto. Você gasta muito para construir uma casa, para você iniciar. Né? E o fundamento é Cristo. A fundação da nossa casa é Jesus. Então, para você pôr Jesus na sua vida, para você colocar Jesus como uma estrutura e fundamento da sua vida, existe esforço, existe dedicação. Por quê? Porque o inimigo ele vai trabalhar na sua carne. A batalha espiritual da carne com o espírito, ela é até o fim da sua vida. Né? Então você encontrou com Jesus, conheceu a palavra de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, creu, não é? Estabeleceu ali em Jesus Cristo a sua vida, a sua fé. Glória a Jesus, você está justificado. Você é filho e filha de Deus, glória a Jesus. Mas tem que ser até o fim. Tem que ser até o dia que Jesus voltar, ou que a sua carne perecer. Por quê? Né, irmãos? Porque esse é o fundamento. Jesus Cristo sendo o alicerce da sua vida. Manter Jesus como alicerce da sua vida é cavar fundo, é batalhar, é fincar as estacas bem fundo até alcançar a rocha. Né? E o que a gente vê muitas vezes acontecer, e por onde a gente andou, a gente sabe muito bem disso, é a vida superficial do cristão. É uma vida em que Jesus ele tem nome só, ele só tem, na verdade, uma aparência, mas ele não é profundo,
Ele não é lá dentro, bem profundo, bem cavado, bem escorado, não é? E a nossa vida precisa ser desse jeito, para que nós venhamos alcançar verdadeiramente a salvação naquele dia. Então, irmãos, é simples o Evangelho? São poucos os textos? Irmão, é muito pouco. É muito pouco. Tem pessoas que leem 2, 3 livros grandes por ano, ou até mais. Lê-se muito, muito. Conhecem muitas teorias, não é? Tem muita cultura desse mundo. E às vezes o cristão não consegue ler o Novo Testamento. Não consegue. E nós temos que ler, temos que aprender do Novo Testamento, entender a mensagem, não é? Se esforçar para estar aqui, se esforçar para ler, para entender a palavra, perguntar, se esforçar para fazer o que é certo, se esforçar, como nós louvamos hoje, né? Eu luto para salvar a minha alma, da natureza humana que há em mim, não é? Então, realmente tem que existir essa luta. Por quê? Porque o inimigo, ele vai agir todos os dias. Ele vai. E ele muda conforme o mundo muda. Ele vai mudando, ele mexe em tantas coisas. Mexe na cultura, mexe nas leis, mexe nas vestimentas, nos costumes, na tecnologia, e vai mexendo, e vai entrando, e vai entrando. Você fechou uma porta aqui, você ficou firme aqui, ele vai por outra. Ele não vai perder tempo, né? Ele sabe que tem pouco tempo, e nós não podemos ignorar os seus ardis. A palavra também ensina isso, né? Então não fica sossegadão na sua, não, achando que está tudo bem. Pega firme no Evangelho, se esforça para estar aqui, né, irmãos? Se esforça para ouvir, para ler, para aprender, para fazer o que é certo. E glória a Jesus, você estará de mãos dadas com Cristo, né? Lado a lado com Cristo, com o Espírito Santo, sendo conduzido, né? O Espírito Santo está com você, vive em você, é Ele que te ensina, é Ele que te conduz, e Ele te ajudará a vencer todas as coisas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé e agradecer, irmãos.